Recapitulando então a ideia geral do celoma, né? Eu mostrei para você agora 4 figuras diferentes representando animais também diferentes. A primeira figura foi o animal diblástico, não é isso? Ele tem endoderma, que é o folheto embrionário mais interno, e ectoderma, que é o folheto mais externo, quinidários, como a água viva. Recapitulando, é entre a ectoderma e a endoderma que delimita o arquêntero, que é o tubo digestório no futuro. Eu falei que existe a mesogleia em quinidários. Mesogleia não é um folheto embrionário. É uma massa gelatinosa que dá sustentação ao corpo desse tipo de animal, que é o quinidário com uma água viva. A mesogleia, essa massa gelatinosa, ela é formada por células provenientes da ectoderma, que é o folheto mais externo, e a endoderma, que é o folheto mais interno, ok? Então, no caso do quinidário, que é o único animal diblástico ou diploblástico que nós conhecemos, ele tem apenas ectoderma e endoderma. Ele tem 2 folhetos embrionários ou tecidos embrionários, por isso diblástico, tá? E essa mesogleia apontada na figura é uma massa gelatinosa que sustenta o corpo do animal, que ela é formada por células provenientes da ectoderma e da endoderma. Pronto. Aí vimos que a partir do segundo desenho surgiu a mesoderma, o animal triblástico, né, ou triploblástico. Ele tem endoderma, que é o folheto mais interno, que delimita o arquêntero, intestino primitivo, o folheto mais externo, que é a ectoderma, e o intermediário, que é a mesoderma. No segundo desenho, representado pelos plateumintos, planária, surgiu o mesoderma, mas não abriu o celoma. É uma mesoderma maciça, não há cavidade dentro dela. Como não há cavidade, é um animal acelomado, não tem celoma. Lembrar que o diblástico, como não tem mesoderma, não tem celoma, obviamente, o diblástico é acelomado. Agora, o triblástico, primeiro, triblástico tem mesoderma, ectoderma e endoderma, e essa meso é maciça, não tem cavidade, não tem celoma, é um triblástico acelomado. Plateuminto é o único animal que nós enquadramos nessa ideia. O terceiro desenho apontado na figura, eu mostrei para você que é um animal triblástico, porém, abre um falso celoma, é o chamado pseudoceloma, representado pela lombriga, são os nemateumintos, o animal é pseudocelomado. Mas você fala, mas o que é um falso celoma? É uma cavidade? É, porém, não está totalmente envolvida pela mesoderma. Celoma é uma cavidade totalmente envolta pela mesoderma, não é totalmente envolto, não está totalmente envolvido, não é celoma. Eu mostrei para você na terceira figura que essa cavidade fica entre a mesoderma e a endoderma. Entre a meso e entre a endo é o pseudoceloma. O verdadeiro está totalmente envolvido pela meso, tá? Então na terceira figura eu tenho uma cavidade, uma falsa cavidade, um falso celoma, que fica entre a meso e entre a endo. E isso é um pseudoceloma, animal pseudocelomado, triblástico pseudocelomado. Nemateumintos. O único animal que se enquadra nessa ideia é o nemateuminto. E os demais animais, anelídeos em diante, são celomados. Eu vi que, de acordo com a figura, existe a ectoderma, a endoderma, no meio a mesoderma, e há uma cavidade dentro da mesoderma, totalmente envolvida pela mesoderma. Agora é o celoma. É um animal triblástico e a partir de agora, celomado. Anelídeos em diante. Vamos recapitular as 3 possibilidades de animais triblásticos: acelomado, pseudocelomado, celomado, com figuras e com gravuras. Vamos dar uma olhada melhor em cima disso aí. Vamos dar uma olhada. De facílima observação, temos, portanto, a representação daqueles animais que são triblásticos, porém, que podem não ter celoma, falso celoma, ou possuir celoma. Que bonitinho! Vamos lá, então. Quer dizer que animais que têm 3 folhetos é o triblástico, né? Ele tem ectoderma, ou ectoderme, que é o folheto embrionário mais externo, endoderma ou endoderme, que é o folheto embrionário mais interno, amarelado, e a mesoderma, ou mesoderme, que fica no meio, né? Temos aqui as 3 representações dos triblásticos. Aquele triblástico que tem ectoderma, endoderma, mesoderma, mas que não abre cavidade corporal dentro da mesoderma é o acelomado. Aquele que tem 3 folhetos, triblástico, ectoderma, endoderma, mesoderma, mas abre uma cavidade entre a meso e a endo, que é o falso celoma, ele é pseudocelomado. E aquele que realmente abre o celoma, né? Celoma, cavidade corporal totalmente envolvida pela mesoderma, um animal triblástico,
que tem ectoderma, endoderma, que é o folheto mais interno, e a mesoderma, que é o folheto intermediário, e a cavidade corporal totalmente envolvida pela mesoderma, que nós chamamos de celoma, é um animal triblástico celomado. Lembrar que dentro da endoderma, que é o amarelado, existe o arquêntero, intestino primitivo, que origina no futuro o tubo digestório, ok? Nessa representação temos a planária, que é um plateuminto. Vamos recapitular a situação do plateuminto? Um corte no corpo desse animal. Vimos aqui essa parte azulada, que é o folheto embrionário mais externo, que dá origem à parte mais externa do corpo do animal, no caso o ectoderma, né? Que seria o folheto mais externo. O folheto mais interno, amarelado, que origina no futuro o arquêntero, que é o tubo digestório, é a endoderma, que é o amarelado. Aqui dentro é o tubo digestório, e esse avermelhado, que é a mesoderma, entre a ecto e entre a endo. Perceba que a mesoderma é maciça, por ser maciça não abre celoma, é um animal triblástico acelomado. Legal, né? Fácil de entender, tem 3 folhetos. Ectoderma, a parte mais externa do corpo do animalzinho, da planária, que gracinha, adoro ela, é zaroinha, Calu, que bonitinha. Quer dizer que tem a parte mais externa, que é a ectoderma, a parte mais interna, que é a endoderma, que delimita o arquêntero, que originará o tubo digestório, e a mesoderma, que é maciça, sem cavidade corporal, sem celoma, apesar de ser triblástico, ele continua sendo acelomado. Tá, então, né? O plateuminto é um animal acelomado, apesar de ser triblástico, né? O plateuminto planária, tênis, Schistosoma mansoni, é um animal, o triblástico é o primeiro triblástico na zoologia, na escala evolutiva zoológica. O plateuminto é o primeiro animal a ser triblástico. Tem ectoderma, endoderma, mesoderma. Apesar disso, a mesoderma é maciça, como eu pude mostrar para você no desenho, né? É uma mesoderma maciça, não tem celoma, apesar de ser triblástico. O plateuminto é um animal triblástico acelomado. Bom, segunda condição, nesse caso agora temos a lombriga, que é um nemateuminto, e um corte no corpo da lombriga, ok? Realizando esse corte, vemos de novo aqui os folhetos embrionários, esse azulado, que é o folheto mais externo, né? No caso a ectoderma ou ectoderme, que é a mesma coisa. O folheto embrionário mais interno, amarelado, que é a endoderma ou endoderme. E o folheto embrionário intermediário entre a ecto, porque está colado com a ecto, né? Ele fica bem próximo à ecto, e o folheto mais interno, que é a endo. Então esse folheto vermelho entre a ecto, colado, próximo à ecto, que fica entre a ecto e entre a endo, é a meso, ok? Agora, percebemos que existe uma cavidade entre a meso e entre a endo. A ecto seria o azul, a endo o amarelado, e a meso, o avermelhado, colado com a ecto. Existe uma cavidade entre a meso e a endo, entre a meso e entre a endo, esbranquiçado, né? Essa cavidade entre a meso e a endo é o pseudoceloma. Ora, por que não é celoma? Lembrando, celoma é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma. Aqui está totalmente envolvida? É claro que não. É fácil ver que essa cavidade fica entre a meso e entre a endo. Celoma está totalmente envolvido pela meso. Cavidade corporal entre a meso e a endoderma é o falso celoma, é o pseudoceloma. Esse animal, lombriga nemateuminto, é um pseudocelomado e é o único animal classificado dessa forma, tá? O nemateuminto é o único animal que apresenta pseudoceloma, é um animal pseudocelomado. No caso do nemateuminto, da lombriga, vimos que uma cavidade apareceu, mas não é um verdadeiro celoma. Celoma, cavidade totalmente envolvida pela mesoderma. No caso do nemateuminto, apareceu uma cavidade, porém, que não se encontra totalmente delimitada pela mesoderma. Uma cavidade entre a meso e entre a endo, que delimita o arquêntero, o tubo digestório. Essa cavidade entre a mesoderma e entre a endoderma é um pseudoceloma, o animal é pseudocelomado. Verdadeiro celoma, cavidade totalmente envolvida pela mesoderma. Terceiro, folheto embrionário. Nesse caso do nemateuminto, a lombriga no caso, o Ascaris lombricoides, eu tenho uma cavidade? Tenho, porém uma cavidade entre a meso e entre a endo, não totalmente dentro da meso, tá? Essa cavidade entre a meso e entre a endo é um pseudoceloma, esse animal é um triblástico pseudocelomado.
Finalizando então, temos a situação dos demais animais, anelídeos em diante, né? Aqui está a minhoca é um anelídeo, verme anelado segmentado. O anelídeo seria um animal celomado, né? Vamos lá, um corte na minhoca, um corte nesse anelídeo, vimos por dentro dele, o corpo do animal, a representação novamente dos folhetos, né? A pele da minhoca, a cútis da minhoca, a parte mais externa, essa parte azulada, é a ectoderma, não é isso? A parte amarelada é o folheto embrionário, o tecido embrionário mais interno, que é a endoderma, e esse avermelhado entre a ecto e a endo é a meso, né? Realizando um corte no corpo desse animal, nessa minhoca, que é um anelídeo, né? Percebemos então o folheto mais externo, que é a ectoderma, o folheto mais interno, que é a endoderma, e o intermediário, que é a mesoderma. Agora notemos que dentro da mesoderma existe uma cavidade, e essa cavidade é totalmente envolvida pela mesoderma. Agora sim, esse é o celoma. Celoma, que é o terceiro desenho representado aqui na parte de cima, né? Perceba que eu tenho a ectoderma, que é a parte mais externa do nosso desenho, o corpo do animal. A endoderma, que é a parte mais interna, amarelada, que origina o tubo digestório, o arquêntero, intestino primitivo. E a mesoderma, que é o avermelhado, que fica no meio, né? A mesoderma delimita uma cavidade corporal chamada de celoma. Celoma é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma, que surge a partir dos anelídeos. Anelídeos em diante, todos apresentam celoma. É um animal com 3 folhetos embrionários, é triblástico e, a partir de agora, celomado. Tem 3 folhetos, incluindo, além dos 3 folhetos, existe uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma, chamada de celoma. É um triblástico celomado. Bom, última análise, último animal, anelídeos em diante, eles são celomados. Como falado e repetido várias vezes, né? O animal triblástico, ele tem ectoderma, endoderma, mesoderma. E essa cavidade totalmente envolvida pela mesoderma é o celoma. A partir de anelídeos, existe essa cavidade corpórea totalmente envolvida pela mesoderma e essa cavidade é chamada celoma, ok? Então, anelídeos em diante, eu tenho uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma chamada celoma. É um triblástico celomado, certo? Porém, temos uma novidade, um raciocínio novo a ser seguido. Esse celoma vem da mesoderma, ok, mas essa mesoderma, ela pode se desenvolver de 2 maneiras diferentes dentro do embrião. Dependendo da forma com que a mesoderma vai se desenvolver, o celoma é um pouco diferente. Celoma é uma cavidade envolvida pela mesoderma, porém o animal é classificado de uma forma diferente. É o chamado esquizocelomado e enterocelomado. É um esquizoceloma e um enteroceloma. Mas fala, mas o que é isso? É a forma com que a mesoderma é formada no embrião. Nós temos 2 maneiras diferentes, tá? Vou lhe mostrar agora por figuras, mas a partir dessas maneiras diferentes, o celoma, sempre formado a partir de mesoderma, mas são mesodermas que se desenvolvem de maneiras diferentes. Vou lhe mostrar agora que maneiras são essas, tá? Então são 2 tipos de animais. Quanto ao tipo de celoma, existe o animal esquizocelomado e enterocelomado. Anelídeos em diante, obviamente, né? Porque a partir de anelídeo aparece o celoma. Celoma, a cavidade totalmente envolvida pela mesoderma, porém, essa mesoderma pode se desenvolver de 2 maneiras diferentes. A partir da análise dos 2 desenvolvimentos apresentados nessa figura, vemos claramente como estes celomas diferentes vão se desenvolver. Inicialmente, essa etapa do desenvolvimento embrionário, que nós já vimos algumas vezes, na verdade várias vezes, né? Essa etapa de desenvolvimento embrionário é uma gástrula. Aí você fala mais alto, como é que eu sei que isso é uma gástrula? Como já falamos várias vezes, para você que vem acompanhando as nossas aulas, né? Eu vejo nesta etapa de desenvolvimento embrionário a formação, o aparecimento de folhetos embrionários, que são os tecidos embrionários, né? O tecido embrionário mais externo, o folheto embrionário mais externo, que é a ectoderma, um folheto mais interno, que é a endoderma, um tecido embrionário mais interno, que é a endoderma, e um que aparece entre os 2, que é a meso, né? Devido ao aparecimento de folhetos embrionários, eu tenho uma gástrula. Ora, perceba que a partir do desenho de cima com o desenho de baixo, as mesodermas estão se desenvolvendo de uma forma diferente. Vamos lá. Inicialmente vamos revisar os folhetos, né? Folheto embrionário mais externo é esse amarelado, é a ectoderma, que é o tecido embrionário mais externo da gástrula. Temos a partir da ectoderma a invaginação da endoderma, que aparece de azul nos desenhos das gástrulas, não é isso? E a partir daqui eu tenho um processo de formação de mesoderma, tanto em cima quanto embaixo, porém de formas diferentes.
Lembrar que celoma não é uma cavidade totalmente envolvida, delimitada pela mesoderma, então me interessa o aparecimento da mesoderma. Agora perceba, de acordo com os dois desenvolvimentos apresentados nessa imagem, a mesoderma está se desenvolvendo de formas diferentes. No desenho de cima eu tenho, a partir do teto do arquêntero, lembra do arquêntero? Que é uma cavidade digestória, intestino primitivo. A partir do teto do arquêntero aparecerá a mesoderma. A endoderma sofre uma evaginação e essa evaginação, na verdade, forma a mesoderma, né? Quer dizer que nessa etapa de cima, nesse desenho de cima, nos desenvolvimentos apresentados em cima, né? Eu tenho uma evaginação da mesoderma. Perceba que embaixo, o teto do arquêntero não sofre evaginação. São blocos, na verdade, blocos de mesoderma que surgem nessas fendas da gástrula. E isso, obviamente, tem nome, né? Quer dizer que aqui é uma evaginação da mesoderma a partir do teto do arquêntero e na figura de baixo, no desenvolvimento apresentado embaixo, né? Eu tenho blocos de mesoderma que aparecem nas fendas da gástrula. E a partir daqui eu tenho mesodermas que formam celomas diferentes. Celomas com origens diferentes, porque os mesodermas também se formam de formas diferentes, né? Perceba que ele está se formando tanto em cima, a partir das evaginações da mesoderma, quanto embaixo, pelos blocos de mesoderma. No final eu tenho, então, o celoma totalmente envolvido pela mesoderma. Então perceba que eu tenho o mesoderma que surge a partir da evaginação do arquêntero, né? Mesodermas por evaginação, e mesodermas que são blocos a partir das fendas que existem na gástrula. Tanto a partir da evaginação da mesoderma quanto dos blocos de mesoderma eu tenho um interior chamado de celoma, que é uma cavidade totalmente delimitada pela mesoderma. E obviamente, se esse é o arquêntero, a abertura do arquêntero, o blastóporo, que origina a boca ou origina o ânus, que usaremos no próximo critério de classificação, ok? Então perceba que o celoma é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma, que pode ser proveniente da evaginação do teto do arquêntero, é a evaginação da mesoderma, ou de blocos de mesoderma que surgem nas fendas da gástrula. E esse desenvolvimento, obviamente, tem nome, tá? O animal que forma celoma a partir de um mesoderma que evagina, na verdade, é um tipo de celoma que aparece em animais enterocefálicos, tá? É uma formação enterocefálica do celoma. Animais enterocefálicos são aqueles onde o celoma vem da evaginação do teto do arquêntero. Vamos pensar um pouquinho. Entero quer dizer o quê? Digestivo. Concorda que essa mesoderma ela é evaginada do teto do arquêntero, que é uma cavidade digestiva enterodigestiva. Então, formação enterocefálica, entero, do teto da cavidade digestória, que é o arquêntero, percebeu? Já embaixo eu tenho a partir das fendas, tá? É o chamado esquizoceloma, formação esquizocefálica do celoma. Então, animais enterocefálicos e animais esquizocefálicos, tá? Formação enterocefálica a partir da evaginação do teto do arquêntero, animais enterocefálicos, e no caso da de baixo, a partir de fendas, né, que nós encontramos na gástrula, haverá blocos de mesoderma que formam o celoma. É uma formação esquizocefálica, quer dizer, esquizo e entero, né? Enterocefálica e esquizocefálica são dois tipos de formação de celomas diferentes. Entero, a partir da cavidade digestória do teto do arquêntero, por evaginações da mesoderma, e a partir de blocos de mesoderma que surgem nas fendas da gástrula, formando celomas a partir desses blocos de mesoderma. Perceba que ambos são celomas, porém, celoma da mesoderma da evaginação do teto do arquêntero e celoma a partir de blocos de mesoderma formados a partir das fendas da gástrula. Nós falamos em formação enterocefálica e formação esquizocefálica. Legal, né? Quer dizer que a mesoderma pode se formar de duas maneiras diferentes. A mesoderma nasce de duas maneiras diferentes. Primeira maneira, vamos recapitular. Fendas da gástrula formam blocos de mesoderma. Dentro desses blocos de mesoderma aparece o celoma, primeira ideia. E vimos também que a mesoderma aparece do teto do arquêntero. Evaginações da mesoderma a partir do teto do arquêntero, que é formado de endoderma. Segunda ideia, segundo tipo de mesoderma. Então, recapitulando,
Quer dizer que existe a mesoderma, blocos de mesoderma que aparecem de fendas da gástrula. Dessa mesoderma nasce um tipo de celoma que eu chamei de esquizoceloma, animais esquizocelomados. Nessa ideia se enquadra 3 animais: anelídeos, moluscos e artrópodes. A segunda ideia: do teto do arquêntero acontece evaginações da mesoderma. Dessas mesodermas que evaginam, forma-se um celoma chamado de enteroceloma. Animais enterocelomados, são 2 apenas, equinodermos e cordados. Por quê? 5 animais têm celoma: anelídeo, molusco, artrópode, equinodermos e cordados. Primeiro, são triblásticos e tem mesoderma. E nessa mesoderma apareceu o celoma. Celoma, cavidade totalmente envolvida pela mesoderma, ok? Quer dizer que existem blocos de mesoderma que nascem, que surgem das fendas da gástrula. Dentro dessa mesoderma, blocos de mesoderma das fendas da gástrula, aparece um tipo de celoma e o animal é chamado de esquizocelomado. No segundo tipo é o enteroceloma. Por que é entero? Entero, digestivo, cavidade digestiva, mesoderma que vem das evaginações do teto do arquêntero, que é o futuro tubo digestório. Então, no caso de equinodermos e cordados, eu tenho uma mesoderma que evagina, né? São evaginações da mesoderma. E nessa mesoderma que evagina do teto do arquêntero, surge, obviamente, um celoma animal enterocelomado. Então, são 2 tipos: esquizocelomado e enterocelomado. Esquizocelomado. Celoma de blocos de mesoderma das fendas da gástrula. E o enterocelomado, mesodermas que evaginam do teto do arquêntero. Esquizocelomado, anelídeo, molusco e artrópode. Enterocelomado, equinodermos e cordados. E essa ideia de tipo de mesoderma formando diferentes celomas será usada agora no terceiro e último critério de classificação embriológica. O que é que o blastóporo dá origem? À boca ou ao ânus? Veremos que o animal esquizocelomado, onde o celoma vem de blocos de mesoderma das fendas da gástrula, forma um tipo de abertura. Já o animal que tem celoma, que vem da mesoderma que evagina, forma um outro tipo de abertura. Vamos lá, vamos devagar, vamos ver. E chegamos então ao último critério de classificação embriológica, ok? Quanto à origem do blastóporo. Blastóporo, abertura do arquêntero, intestino primitivo. Vamos recapitular como sempre, né? Gástrula, obviamente, folheto mais externo, ectoderma, folheto mais interno, endoderma, e eu tenho as mesodermas se formando de formas diferentes. A partir da evaginação do teto do arquêntero, evaginação da mesoderma, e a partir de blocos de mesoderma nas fendas da gástrula. O animal que tem celoma, a partir de blocos de mesoderma das fendas da gástrula, é o esquizocelomado, não é isso? E o animal cujo celoma é proveniente da mesoderma formada da evaginação, né, do teto do arquêntero, são enterocelomados. E aqui vem o nosso terceiro critério e último critério de classificação. Nós sabemos que o blastóporo não é a abertura do arquêntero, intestino primitivo, que origina no futuro tubo digestório? Então, ok, perceba. No caso de baixo que vimos anteriormente, vimos que blocos de mesoderma se formam nas fendas da gástrula e desses blocos de mesoderma surgem o celoma. Animais como anelídeos, moluscos e artrópodes são animais que têm celoma proveniente de blocos de mesoderma, né? Então esse animal é o esquizocelomado. Nesse animal, o blastóporo origina a boca. É interessante isso, né? Quer dizer que a partir da formação do celoma, por origens de mesodermas diferentes, tem um animal cujo blastóporo origina a boca ou origina o ânus. Então, no caso do desenho de baixo, né, do desenvolvimento apresentado abaixo, o bloco de mesoderma forma o celoma, animal esquizocelomado. Nesse caso, onde eu enquadro anelídeos, moluscos e artrópodes, animais que têm celoma proveniente de blocos de mesoderma, anelídeos, moluscos e artrópodes, tá? Estes animais são chamados de protostômios. O que é um animal protostômio? O blastóporo origina a boca. Veremos agora na próxima tela com mais ênfase, tá? Então, nesse caso, quando o blastóporo origina a boca, o animal é chamado de protostômio. Protostômio. Nesse animal, o celoma foi proveniente de blocos de mesoderma das fendas da gástrula. Aqui eu tenho anelídeos, moluscos e artrópodes, sobrando apenas equinodermos e cordados, onde eu tenho evaginações da mesoderma formando o celoma. Animais enterocelomados, formação enterocefálica do celoma. Em equinodermos e cordados,
eu tenho um celoma proveniente da mesoderma que evaginou do teto do arquêntero êntero digestivo, enterocelomados. Nesse caso, equinodermos e cordados, o blastóporo origina o ânus. Animais chamados de deuterostômios. Deuterostômios são animais cujo blastóporo origina, no caso, o ânus. Vamos repetir? Quando o blastóporo origina a boca, o animal é chamado de protostômio. Quando o blastóporo, a abertura do arquêntero, origina o ânus, ele é chamado de deuterostômio. Aí você me pergunta, mas Dalton, qual é a diferença? Olha a formação do celoma. No caso de baixo, onde o blastóporo originou a boca, o celoma é proveniente de blocos de mesoderma, animais esquizocelomados, anelídeos, moluscos e artrópodes. No caso do desenvolvimento apresentado acima, o blastóporo origina o ânus, né? O celoma foi proveniente da evaginação da mesoderma do teto do arquêntero, animais enterocelomados. Então, obviamente, concluindo, o esquizocelomado, o blastóporo origina a boca, e o enterocelomado, o blastóporo origina o ânus. Reforçando a ideia, quer dizer que eu tenho a abertura do arquêntero, que é o blastóporo. O blastóporo origina, no caso, a boca ou o ânus, né? O animal cujo blastóporo origina a boca é o esquizocelomado, E animal cujo blastóporo origina o ânus é o enterocelomado, né? Formação do celoma por mesodermas originadas de formas diferentes, não é isso? Então, quando o blastóporo origina a boca, o animal é chamado de protostômio. E quando o blastóporo origina o ânus, o animal é chamado de deuterostômio. Muito simples, né? Você tem que entender, obviamente, a formação dessa boca e desse ânus pelo blastóporo. No animal, no caso, que é o esquizocelomado e enterocelomado, ou simplesmente entender que quando o blastóporo origina a boca, o animal é chamado protostômio. E quando o blastóporo origina o ânus, o animal é chamado de deuterostômio. Mas vale a pena realmente lembrar a diferença, o porquê que o blastóporo origina a boca e o porquê que o blastóporo origina o ânus. Tem a ver com a formação de quem? Do celoma a partir de mesodermas diferentes. Esquizocelomado, celoma formado a partir de blocos de mesoderma, o blastóporo origina a boca, protostômio. E o animal cujo blastóporo origina o ânus seria celoma formado por evaginações da mesoderma, o enterocelomado, né? Nesse caso, o blastóporo origina o ânus, animal deuterostômio. Blastóporo origina a boca, protostômio. Blastóporo origina ânus, deuterostômio. Legal. Fechamos então os 3 principais critérios de classificação embriológica. No último critério agora, vimos que essa abertura chamada blastóporo, abertura do arquêntero, intestino primitivo, origina a boca ou origina o ânus. Quando o blastóporo origina a boca, protostômio. Quando o blastóporo, a abertura do arquêntero, origina o ânus, deuterostômio. E vimos que, na verdade, por que o blastóporo origina aberturas diferentes, ou a boca ou ao ânus, né? É o animal esquizocelomado e enterocelomado. Nós vimos que o esquizocelomado, celoma que vem de blocos de mesoderma das fendas da gástrula, o esquizocelomado, no esquizocelomado, a abertura blastóporo origina a boca, protostômio. Quer dizer que o esquizocelomado é protostômio. No outro caso, o enterocelomado é deuterostômio, blastóporo origina o ânus. E o que é um enterocelomado? O celoma vem da mesoderma que evagina do teto do arquêntero. O animal enterocelomado, no animal enterocelomado, o blastóporo origina o ânus. O enterocelomado ele é deuterostômio. Fechamos então, muito legal, vale a pena repetir, revise a aula, veja várias vezes os 3 principais critérios de classificação embriológica: folhetos embrionários, quanto ao celoma e o que o blastóporo dá origem, ou à boca ou ao ânus. Fechamos os critérios de classificação embriológica, revise, recapture, faça exercícios, acesse o site ou qualquer livro de exercício que você tem em mãos e treine esse conteúdo. É legal que ele apareça não só na embriologia, como também na zoologia, ok? Fechamos os critérios de classificação, que legal, boa aula, bom estudo para você. Falta mais uma aulinha na embriologia, para você que vem acompanhando a embrio como um todo, temos mais uma aula, anexos embrionários. Próximo assunto, próxima aula, ok? Um grande abraço, bom estudo para você, felicidade, beijão do Daltinho, tchau!